Uma das notícias mais pesadas do catolicismo neste ano chegou sem aviso. O Papa Leão XIV anunciou que vai ao México e ele prometeu abordar, durante essa viagem, a detenção de um cardeal. Não qualquer cardeal, Norberto Rivera Carrera, o cardeal emérito de Cidade do México, preso pelas autoridades mexicanas em março de 2025. Essa notícia dividiu fiéis, sobreviventes, teólogos e jornalistas ao redor do mundo. Para alguns, é um sinal de que o Papa vai defender a Igreja a qualquer custo. Para outros, é um momento de reparação histórica que há muito deveria ter vindo. E para os sobreviventes de abuso clerical no México, é motivo de alarme imediato e de carta aberta ao Vaticano. Neste vídeo, eu vou explicar tudo. Quem é Norberto Rivera? Por que ele foi preso? O que Leão XIV está planejando fazer? O que a viagem ao México significa simbolicamente? E o que este episódio diz sobre a posição do Papa na questão dos abusos na Igreja Católica? Antes de continuar, se você quer informação séria sobre a Igreja Católica, baseada em fatos, sem sensacionalismo e sem omissão, se inscreve aqui no canal. Aqui, a gente não esconde o que é difícil. Ativa o sino também, porque conteúdo assim a gente publica com frequência. Quem é Norberto Rivera Carrera? Norberto Rivera Carrera nasceu em 1942, no estado de Durango, no México. Ele tem 82 anos. Durante décadas, foi uma das figuras mais poderosas da Igreja Católica em toda a América Latina. Foi cardeal primaz do México. Foi arcebispo de Cidade do México por mais de 20 anos consecutivos. Rivera não era um cardeal periférico ou desconhecido. Era o rosto da Igreja mexicana para o mundo. Participou de cônclaves, teve acesso direto aos papas João Paulo II e Bento XVI. Era um dos prelados mais influentes do hemisfério ocidental, com autoridade sobre uma das maiores arquidioceses do mundo. Cidade do México tem mais de 21 milhões de habitantes. A arquidiocese abrange milhões de católicos. Ser arcebispo de Cidade do México é um dos cargos mais pesados da Igreja Católica no mundo inteiro. Mas por trás dessa influência havia um caso documentado, um escândalo que levou décadas para vir à tona completamente e que agora voltou ao centro das atenções internacionais por causa do anúncio de Leão XIV. Para entender o que está acontecendo hoje, você precisa entender o que aconteceu nos anos 1980 e 1990, porque é lá que a história começa. O caso Nicolás Aguilar Rivera. Para entender a prisão de Norberto Rivera, você precisa conhecer o nome Nicolás Aguilar Rivera. Não tem relação de família, é coincidência de sobrenome. Nicolás era um padre mexicano que atuou em diferentes paróquias sob a jurisdição eclesiástica de Rivera. Entre as décadas de 1980 e 1990, Nicolás Aguilar Rivera abusou sexualmente de dezenas de crianças. Os números documentados chegam a mais de 100 vítimas identificadas em diferentes paróquias onde ele atuou ao longo dos anos. O caso foi investigado pelas autoridades civis e por jornalistas de forma independente e rigorosa. Os relatos das vítimas descrevem um padrão sistemático. Nicolás aproximava-se de famílias humildes que confiavam na figura do padre. Crianças eram levadas para sacristias, para viagens paroquiais, para encontros que os pais achavam que eram atividades religiosas. O abuso acontecia em silêncio, por anos. O ponto central do escândalo não é apenas o que Nicolás fez, é o que Norberto Rivera fez, ou deixou de fazer, quando tomou conhecimento dos abusos. As investigações jornalísticas e os processos civis concluíram que Rivera teve conhecimento dos abusos praticados por Nicolás e que, em vez de denunciar Nicolás às autoridades civis mexicanas, permitiu que ele continuasse em funções eclesiásticas. Rivera também teria facilitado ou ao menos não impedido a transferência de Nicolás para outras paróquias, onde os abusos continuaram. Essa prática de transferir padres abusadores para novas comunidades, onde ninguém sabia do histórico, foi documentada em casos ao redor do mundo. É uma das práticas mais condenadas no contexto dos escândalos de abuso na Igreja. Isso tem um nome canônico e jurídico, encobrimento. Não é uma acusação vaga ou política, é uma conclusão baseada em investigações jornalísticas, processos civis documentados e relatos das próprias vítimas colhidos ao longo de anos. A fuga para Los Angeles e a extradição negada em 2006, quando as pressões judiciais aumentaram no México e o caso ganhou mais visibilidade, Nicolás Aguilar Rivera fugiu para os Estados Unidos. Estabeleceu-se na região de Los Angeles, no estado da Califórnia. As autoridades mexicanas formalizaram o pedido de extradição. O caso chegou à atenção do cardeal Roger Mahony, arcebispo de Los Angeles na época,
que, por ironia brutal da história, também estava envolvido em escândalos de encobrimento de abusos em sua própria arquidiocese. O pedido de extradição foi negado. Nicolás Aguilar Rivera permaneceu em território americano por anos. Os processos se arrastaram, as vítimas esperaram, as organizações de sobreviventes documentaram, publicaram e pressionaram, mas o resultado prático, por muito tempo, foi a impunidade. Norberto Rivera, durante todo esse período, permaneceu no seu cargo de arcebispo. Nunca foi afastado preventivamente durante as investigações. Nunca enfrentou um processo canônico formal que resultasse em sanção pública. Continuou celebrando missas, presidindo cerimônias públicas, sendo recebido no Vaticano com honras de cardeal. Para os sobreviventes e seus representantes legais, essa continuidade não foi acidente ou omissão burocrática. Foi uma proteção institucional deliberada. Foi a Igreja dizendo nos fatos, mesmo que nunca nas palavras, que a reputação de um cardeal vale mais do que a dor de 100 crianças. E foi essa proteção documentada que, anos depois, fundamentou as acusações criminais formais contra Rivera pelas autoridades mexicanas. A prisão de Norberto Rivera. Em 2025, em março de 2025, as autoridades mexicanas cumpriram o mandado de prisão contra Norberto Rivera Carrera. Ele tinha 82 anos. A prisão ocorreu com base nas investigações acumuladas sobre seu papel no encobrimento dos abusos praticados por Nicolás Aguilar Rivera. A notícia gerou reações imediatas e polarizadas. Setores conservadores da Igreja Católica falaram em perseguição religiosa e em instrumentalização política da justiça contra um homem de 82 anos. Grupos de sobreviventes falaram em um tardio, insuficiente, mas necessário acerto de contas. A mídia internacional cobriu amplamente. Rivera nega as acusações. Sua defesa jurídica argumenta que ele não tinha conhecimento suficiente dos abusos para ter agido de forma diferente. Argumenta também que as acusações são motivadas politicamente. A batalha jurídica está em curso, com seus advogados trabalhando ativamente nos tribunais mexicanos. O que não está em disputa são os fatos centrais estabelecidos pelas investigações. Nicolás Aguilar Rivera abusou de dezenas de crianças. Isso aconteceu sob a jurisdição eclesiástica de Norberto Rivera por anos, e Norberto Rivera nunca o denunciou às autoridades civis enquanto era seu superior hierárquico. Esses fatos estão documentados, não são alegações, são o fundamento jurídico do processo. Papa Leão XIV anuncia a viagem ao México. É nesse contexto, com Rivera preso, o processo em andamento e os grupos de sobreviventes em alerta, que o Papa Leão XIV anunciou sua viagem ao México. A agenda prevê passagem por Guadalajara, a segunda maior cidade do país, e pela Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, no norte de Cidade do México. São duas das paradas mais significativas que um Papa pode fazer em território mexicano. Leão XIV é o primeiro Papa americano da história. Nascido nos Estados Unidos, com raízes no continente americano, sua eleição em 2025 foi um marco histórico para a Igreja Católica. Uma viagem ao México, nesse contexto, tem peso simbólico que vai muito além da agenda diplomática eclesiástica padrão. Nossa Senhora de Guadalupe é o coração espiritual do catolicismo mexicano e, de muitas formas, de toda a América Latina. Qualquer Papa que vá à Basílica está falando diretamente para os aproximadamente 130 milhões de católicos do México. Está falando também para os mais de 400 milhões de católicos da América Latina. Mas Leão XIV não anunciou apenas a visita. Ele também prometeu abordar a situação de Norberto Rivera durante a viagem ao México. Essa declaração foi o que detonou o debate que estamos vivendo agora. O que abordar a detenção significa na prática. Quando um Papa diz que vai abordar a detenção de um cardeal, as palavras precisam ser analisadas com precisão. Não é um compromisso vago, mas também não é automaticamente uma declaração de defesa ou de acusação. Existem duas esferas completamente distintas envolvidas neste caso. A primeira é o processo civil mexicano, conduzido pelo Judiciário do México. A segunda é o processo canônico, que é competência da Igreja Católica internamente. O Papa não tem jurisdição sobre o sistema judicial do México. Leão XIV não pode ordenar que Rivera seja solto, não pode interferir diretamente em uma investigação criminal de um Estado soberano.
Isso é um princípio fundamental de direito internacional, e a Santa Sé não costuma desafiar esse princípio abertamente. O que o Papa pode fazer é diferente. Ele pode fazer uma declaração pública sobre a situação. Pode pedir que o processo seja conduzido com equidade, transparência e respeito aos direitos fundamentais do acusado. Pode, nos bastidores, usar a influência diplomática da Santa Sé junto ao governo mexicano para garantir que o processo não seja instrumentalizado politicamente. Mas há uma outra possibilidade, que observadores e especialistas vêm levantando com insistência. O Papa pode usar a viagem para fazer algo completamente diferente. Pode reafirmar o compromisso da Igreja com a responsabilização nos casos de abuso. Pode fazer uma declaração que, ao mesmo tempo, reconheça o sofrimento das vítimas e o processo legal em curso. Essas são leituras radicalmente diferentes de uma mesma frase. E a distinção importa imensamente. Para as vítimas, para os fiéis, para a credibilidade da Igreja no México e no mundo. O que o Papa pode fazer canonicamente do ponto de vista do direito canônico? A situação de Rivera é complexa e sem precedentes simples. Ele é cardeal emérito, já se aposentou do cargo ativo de arcebispo, mas o título de cardeal é vitalício na Igreja Católica. A autoridade direta do Papa sobre os cardeais é uma das mais antigas prerrogativas do papado. Leão XIV pode, em tese, determinar a abertura ou a aceleração de um processo canônico contra Rivera dentro da Igreja. Pode nomear uma comissão de investigação interna. Pode fazer uma declaração pública reconhecendo as falhas institucionais que permitiram que o caso Nicolás Aguilar Rivera se arrastasse por tanto tempo sem consequências. O Código de Direito Canônico prevê processos para bispos e cardeais acusados de encobrimento. Francisco criou estruturas específicas para isso durante seu pontificado. Leão XIV herda essas estruturas e pode usá-las. O que Leão não pode fazer, e isso precisa ficar absolutamente claro, é usar a autoridade moral ou diplomática da Santa Sé para pressionar o México a liberar Rivera antes do fim do processo judicial. Isso seria uma interferência inadmissível em um processo soberano, e os efeitos para a credibilidade da Igreja seriam devastadores. A pergunta que os especialistas em direito canônico e os grupos de sobreviventes estão fazendo é simples. Leão XIV vai usar a viagem para pressionar por Rivera ou para pressionar por responsabilização? Essas são coisas opostas, e a diferença vai estar nas palavras que ele escolher. Os precedentes históricos, João Paulo II e Bento XVI. Esse não é o primeiro episódio da história recente em que um papa precisa lidar com um cardeal ou líder eclesiástico acusado de encobrimento de abusos. Os precedentes são dolorosos e reveladores. João Paulo II foi criticado duramente por defender e proteger o padre Marcial Maciel, fundador da Congregação dos Legionários de Cristo, por décadas. Maciel abusou de seminaristas ao longo de muitos anos. Também abusou dos próprios filhos, gerados de relacionamentos secretos. As denúncias chegaram ao Vaticano múltiplas vezes, de diferentes fontes, ao longo de anos. João Paulo II era próximo de Maciel, elogiou-o publicamente em diversas ocasiões. Nunca abriu processo formal contra ele enquanto estava vivo e com condições de agir. Somente após sua morte é que as investigações avançaram. Bento XVI foi quem, em 2006, abriu formalmente o processo canônico contra Maciel. Maciel morreu em 2008 sem nunca ter sido levado a julgamento formal. Mas Bento XVI fez algo que seu predecessor não fez. Reconheceu a gravidade do problema, agiu institucionalmente e não tentou proteger a reputação da congregação às custas das vítimas. Francisco tentou sistematizar as respostas. Criou tribunais específicos para julgar bispos e cardeais que encobriram abusos. O resultado prático nem sempre correspondeu às expectativas, mas o gesto institucional foi claro. Francisco também reconheceu publicamente em diversas ocasiões que a Igreja errou ao proteger abusadores. Leão XIV herda esse contexto histórico pesado. Ele chegou ao papado com declarações explícitas sobre tolerância zero para aqueles que encobrem abusos. A viagem ao México e a promessa de abordar o caso Rivera vão ser o primeiro grande teste prático dessas declarações. A reação dos sobreviventes mexicanos. Desde o anúncio da viagem e da promessa de abordar o caso Rivera, grupos de sobreviventes de abuso clerical no México reagiram de forma organizada e pública. Organizações documentadas que representam vítimas do padre Nicolás Aguilar Rivera e de outros casos semelhantes no país publicaram cartas abertas dirigidas ao Papa.
Algumas foram entregues diretamente à Nunciatura Apostólica no México. Outras foram publicadas na mídia internacional. O pedido central desses grupos é específico e claro: que o Papa não use a viagem para defender Rivera, que não faça declarações públicas que possam ser interpretadas como pressão política sobre o sistema judiciário mexicano. E que, se Leão XIV vai de fato abordar o caso, que aborde também, e com a mesma ênfase, o sofrimento documentado das vítimas. Um dos porta-vozes dessas organizações declarou publicamente que a expectativa é de que o Papa faça uma distinção clara entre defender os direitos processuais de um acusado, o que é legítimo, e defender que o acusado é inocente ou que o processo é injusto, o que seria um recado político devastador para as vítimas. Esses grupos não são marginais ou isolados. São organizações reconhecidas internacionalmente, com documentação rigorosa dos casos e das vítimas. Alguns têm apoio e articulação com entidades como a Survivors Network of Those Abused by Priests, a SNAP, que atua há décadas na defesa de vítimas de abuso clerical ao redor do mundo. Suas vozes chegaram ao Vaticano antes mesmo do anúncio oficial da agenda completa da viagem. O Papa e seus assessores sabem exatamente o que os sobreviventes esperam. A questão é o que Leão XIV vai fazer com esse conhecimento. O peso simbólico de Nossa Senhora de Guadalupe. Não é possível falar sobre a viagem ao México sem falar de Guadalupe. E não é possível falar de Guadalupe sem entender o que ela representa para centenas de milhões de pessoas. A aparição de Nossa Senhora ao indígena Juan Diego, em dezembro de 1531, no Cerro do Tepeyac, é o alicerce espiritual do catolicismo na América Latina. A imagem estampada na tilma de Juan Diego, que existe até hoje e é exposta na Basílica, é venerada por católicos no mundo inteiro. Mas no México, ela é algo mais do que devoção, é identidade. Qualquer papa que reze diante da imagem de Guadalupe está se posicionando no coração da fé latino-americana. Não é um gesto protocolar, é um gesto de pertencimento profundo. Para Leão XIV, o primeiro papa americano, ir à Basílica de Guadalupe tem um significado que vai além de qualquer agenda política. É um momento de reconhecimento de que a Igreja no continente americano tem sua própria espiritualidade, sua própria história e sua própria voz. Mas esse mesmo simbolismo cria uma responsabilidade enorme. O Papa que reza em Guadalupe carrega consigo todas as esperanças e todos os ferimentos dessa Igreja. Os fiéis mexicanos que sofreram abusos, que perderam a confiança, que esperaram por décadas por algum reconhecimento da Igreja, eles também vão estar presentes naquele espaço, de alguma forma. A Basílica vai ser, ao mesmo tempo, o ponto mais alto da viagem em termos de significado espiritual e o lugar onde o peso de cada palavra do Papa vai ser mais sentido e mais analisado. A distinção que define o pontificado. Antes de encerrar, preciso deixar uma distinção muito clara, porque ela vai determinar como você vai interpretar qualquer coisa que Leão XIV diga durante a viagem e como a história vai interpretar esse momento do pontificado. Defender os direitos processuais de alguém, mesmo de um cardeal preso, não é o mesmo que declarar sua inocência ou atacar o processo que o investiga. Um papa pode legitimamente dizer que todo ser humano merece um processo justo, imparcial e que respeite sua dignidade. Isso é diferente de dizer que Rivera não deveria ser investigado ou que as acusações são falsas. Da mesma forma, reconhecer o sofrimento das vítimas não é o mesmo que declarar a culpa de alguém antes do fim do processo judicial. O Papa pode honrar os sobreviventes, reconhecer as falhas institucionais da Igreja e, ao mesmo tempo, respeitar o andamento do processo legal sem interferir nele. O problema histórico da Igreja nesses casos não foi fazer essa distinção de forma errada. Foi, na maior parte das vezes, não fazer a distinção de forma alguma. Foi proteger os acusados sem qualquer reconhecimento das vítimas. Foi silêncio onde deveria haver empatia. Foi cobertura institucional onde deveria haver responsabilização. Se Leão XIV conseguir ser preciso nessa distinção, na Basílica diante das câmeras do mundo inteiro, diante dos fiéis mexicanos e dos sobreviventes que vão estar de alguma forma presentes, vai ser um momento diferente de tudo o que a Igreja já fez em casos parecidos. Se não conseguir, vai ser mais do mesmo. E o mundo católico, que está cada vez menos disposto a aceitar o mesmo de sempre, vai notar. O que esperar nos próximos dias?
A viagem está confirmada. A agenda está sendo finalizada. O Papa vai ao México. Os próximos dias vão revelar detalhes importantes. Se Leão XIV vai se reunir com representantes das vítimas ou apenas com autoridades eclesiásticas. Se vai fazer uma declaração pública específica sobre o caso Rivera e em que termos. Se vai visitar algum lugar ou grupo que simbolize a luta das vítimas de abuso. Cada detalhe vai ser interpretado. Cada palavra vai ser analisada. Esse é o peso que vem com o pontificado de um homem que se apresentou como comprometido com a transparência e com a responsabilização. Leão XIV não escolheu esse teste, mas ele está diante dele, e a forma como ele vai respondê-lo vai dizer muito sobre o tipo de papa que ele vai ser. Não apenas para os mexicanos, mas para toda a Igreja. Nós vamos continuar acompanhando e trazendo para você cada desdobramento com a mesma seriedade e a mesma honestidade com que tratamos este tema até aqui. O Papa Leão XIV vai ao México. Prometeu abordar a detenção de Norberto Rivera Carrera. Essa promessa está sendo interpretada de formas muito diferentes por pessoas muito diferentes. O que nós sabemos com certeza é o seguinte: Nicolás Aguilar Rivera abusou de dezenas de crianças no México durante anos. Isso está documentado extensivamente. Norberto Rivera Carrera era seu superior eclesiástico. As investigações concluíram que houve encobrimento documentado. Rivera foi preso pelas autoridades mexicanas em março de 2025. O processo está em andamento. O Papa tem autoridade moral e institucional dentro da Igreja. Não tem autoridade judicial sobre o México. O que ele fizer com a primeira autoridade não pode e não deve ser usado para neutralizar a segunda. Guadalupe vai estar cheia. O mundo vai estar assistindo. Os sobreviventes vão estar esperando. E nós, como Igreja, precisamos ser honestos com nós mesmos. A credibilidade que Leão XIV construiu nas primeiras semanas de pontificado vai ser testada nessa viagem de um jeito que poucos episódios conseguiriam testar. A forma como ele vai se posicionar diante do caso Rivera, diante das vítimas, diante da Igreja mexicana, diante do mundo, vai marcar o tom do seu pontificado por anos. Se você chegou até aqui, você claramente não quer versões simplificadas, não quer defesas automáticas nem ataques fáceis, quer entender o que está acontecendo na Igreja com profundidade e honestidade. Então se inscreve no canal agora, ativa o sino, porque toda vez que algo importante acontece na Igreja Católica, a gente vai estar aqui para analisar, com os fatos na mesa, sem esconder o que é difícil e sem trair a fé que nos une. Que Nossa Senhora de Guadalupe interceda por todos os que sofreram e que a Igreja tenha coragem de olhar para essa dor de frente, sem desviar o olhar, sem proteger quem não merece proteção e sem abandonar quem merece cuidado. Até o próximo vídeo.